Você acha que estudar na sua escola é difícil? Você tem certeza que fazer essas provas são complicadas e cansativas? Ou, por exemplo, o próprio Enem, que um dia você pretende fazer? Você diz isso é porque você não conhece nem quer morar na cidade de Esparta. A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios. Os dórios é um grupo de origem indo-europeia que vai chegar na região da Grécia como conquistadores. Eles, como um povo agressivo, acabaram devido às guerras e os conflitos que eles vão se envolver com outras comunidades já estabelecidas na Grécia, acabaram por provocar um pânico geral, o que resultou naquilo que ficou conhecido como a primeira diáspora grega, onde diversas comunidades acabaram sendo formadas em outras regiões, como por exemplo o próprio litoral do que hoje é a Turquia, que fica bordejando ali o mar Egeu. Nessa região se espalhando, se disseminando para diversos outros locais, por causa do medo e o pânico provocado pela chegada dos dórios e as suas conquistas e guerras que eles fizeram na própria Grécia. Devido a essa conjuntura dos dórios, que tem a sua origem indo-europeia, terem chegado dessa forma na Grécia e ser um povo extremamente xenofóbico e isolacionista, mesmo sendo também considerados gregos, eles literalmente não gostavam de ninguém, só gostavam deles mesmos e se isolaram, criando uma comunidade única em toda a Grécia. Por causa dessa forma, como eles chegaram, de uma forma tanto agressiva como conquistadores e serem isolacionistas, eles acabaram desenvolvendo uma divisão social em 3 grupos. O primeiro grupo eram os próprios dórios, ou no caso, os esparciatas ou espartanos, que eram os moradores da cidade de Esparta. E somente pessoas, filhas, de pai e mãe, dórios, poderiam morar na cidade de Esparta. As outras pessoas que moravam na região chamada de Península do Peloponeso, essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, na Grécia, no sul da Grécia, essa área onde os espartanos chegaram e conquistaram, dominaram essa região, os moradores que estavam nessa região foram submetidos ao controle. Aqueles que não resistiram acabaram sendo chamados de periecos. E os periecos têm uma condição diferenciada. Falo já para vocês. Aqueles que tentaram resistir acabaram também sendo derrotados e, nesse caso, submetidos a uma espécie de servidão para a própria cidade de Esparta. Então eles passaram a ser uma espécie de escravos da cidade, não aquele escravo pessoal, mas o escravo ou um servo da cidade de Esparta e tinham que produzir aquilo que era necessário para a própria manutenção da cidade de Esparta. Lembrando desde já para vocês que existiam leis que proibiam o espartano de trabalhar. Então quem trabalhava, quem mantinha a cidade eram os ilotas. Então são esses 3 grupos e uma vez que você nasce num desses grupos, no caso ilota ou perieco, você não muda. Você não vai se tornar espartano, nunca é literalmente nessa conjuntura que eles formaram os espartanos, impossível. Você não vai mudar, não é isso que acontecia na cidade de Esparta. Você tinha que nascer filho de pai e mãe, espartano ou dório, e mais ainda, passar pelo modelo de educação da própria cidade de Esparta. E o modelo de educação, tenho certeza que vocês não iriam gostar muito, não. Que era o agog. Falo já, explico em detalhes para vocês, que é muito importante sobre essa cidade espetacular, que vai ter realizações tremendas ao longo da própria história. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco aí sobre a própria questão política da cidade. Há os principais grupos ou divisões na política da cidade de Esparta. A cidade de Esparta tem, curiosamente, uma diarquia, ou seja, 2 reis. Então,
diferente de muitas outras comunidades que teriam uma monarquia, ou seja, um único rei, ou como Atenas, que acabou caminhando para a própria democracia, a cidade de Esparta manteve a sua característica de ter uma diarquia, ou seja, 2 reis, cada um de uma família. Tecnicamente, mesmo sendo de famílias ainda que separadas, seriam de uma mesma origem, pelo menos na mitologia que os próprios espartanos desenvolveram. Além de ter uma diarquia, como eu já falei, outro órgão de governo muito importante era a Pela, né, que era a assembleia formada por todos os cidadãos da cidade de Esparta. Lembrando que para você participar dela, você teria que ter pelo menos 30 anos de idade, e nesse caso ter passado também pelo modelo de educação de Esparta. É também importante lembrar que acima dela, acima da Pela, tinha a Gerúsia, que era um conselho formado de anciões, que nesse caso seriam 28, eram eleitos e era vitalício. Porém, além desses 28 anciões, você teria os 2 reis que participavam também da Gerúsia. Então, no caso deles, não necessariamente por causa da idade, mas sim por hereditariedade, né? Ou seja, eles acabavam fazendo parte desse conselho, importantíssimo, porque era um órgão administrativo que tinha muita influência na própria cidade, né? Um órgão que, por exemplo, determinava questões de guerra, luta, ou relações, por exemplo, com outras comunidades, mas, no caso dos anciões, eles não precisariam ser eleitos nesse próprio contexto, ou seja, era hereditário. Bastava você ter ali capacidade para poder estar dentro desse próprio contexto. Mas, agora, acima de todos esses órgãos que já foram citados para vocês, Esparta ainda tinha o conselho do Éforado, formado por 5 éforos. Esses 5 eram eleitos anualmente, para que justamente nenhum ficasse com o poder supremo, ou talvez criasse uma ditadura. De qualquer forma, existia uma espécie de rodízio, porque eles tinham um mandato de, no máximo, 1 ano. Mas nesse caso, uma vez eleito, eles comandavam, tinham um poder muito grande sobre a própria cidade. Era uma espécie de juíze supremo, né, de um conselho supremo. Era formado por anciões, ou seja, pessoas que teriam que ter de 60 anos ou mais para poder ser eleito, mas qualquer cidadão de Esparta, com essa idade e com o treinamento, né, do agog, né, a educação espartana, poderia chegar a essa posição, a esse grupo, né, sendo eleito, como eu já disse, pelo prazo de 1 ano. Mas uma vez que eles estavam nessa posição, eles eram uma espécie de fiscal sobre a vida das próprias pessoas na cidade de Esparta, né? Observava as condutas, se o treinamento estava sendo dado corretamente, a vida das pessoas, da comunidade de um modo geral, podendo inclusive decidir ali sobre a vida e morte dentro do contexto da cidade de Esparta. Então, era um órgão muito importante, um poder muito grande que era concedido a essas pessoas que acabavam sendo eleitas para essa posição durante esse prazo, né, durante esse período de 1 ano. Esses eram os principais órgãos de poder na própria cidade de Esparta. Mas, como eu já estava falando para vocês, nós temos a divisão social, que já relatamos, né, já falamos como foi formada, e digo de novo para vocês que ela não mudava, ou seja, você poderia até ser expulso, né, se você fosse um esparciata ou espartano e você fosse desobediente ou tido como covarde, você poderia ser expulso ou morto na própria cidade. Mas você não era ilota e se tornava de um outro grupo, como por exemplo Perieco, ou por exemplo de um Perieco se tornar um espartano. Isso não acontecia, porque como eu já falei para vocês, você teria que nascer filho de pai e mãe dório ou espartano, e nesse caso ainda passar pela educação na cidade de Esparta. Os espartanos, então, tinham uma economia muito ruralizada. A sua economia era baseada na produção
do trigo, por exemplo, do óleo de oliva, assim como também de vinhas, que eram produzidos pelos ilotas. Os ilotas eram esses trabalhadores que produziam para a própria cidade de Esparta. De novo eu reforço a ideia de que o espartano era proibido de trabalhar. Ele tinha outra função, a função militar e a função política na própria cidade de Esparta. Nesse caso, quem trabalhava era o ilota. O periheco, ele não podia, por exemplo, participar da política na cidade, mas ele poderia ser artesão, ele poderia, se fosse permitido, vender produtos fora da cidade ou comprar, adquirir produtos de fora da cidade, ou seja, ser comerciante. Mas, nesse caso, ele não participava da política. O que estava decidido, o que era decidido, era pelos espartanos, e somente os espartanos. O periheco não participava. Então, se tinha uma guerra, eles até poderiam ser convocados, como em alguns casos foram, como, por exemplo, tropas auxiliares. Mas eles não tinham treinamento militar, não lhes era concedido a permissão para ter esse treinamento militar. A vida deles, então, girava através dessa produção artesanal, de um pequeno comércio, da venda e troca de algumas mercadorias, quando lhes era permitido, e pagavam tributos à própria cidade de Esparta, pelo benefício de morar na região e não poder sair se eles não deixassem também. E o ilota, que era, como também já disse, mas reforçando essa ideia, aquelas pessoas que trabalhavam na terra e eram evidentemente proibidos terminantemente de ter um treinamento militar. E viviam sob coerção, pressão psicológicas, bem como também a própria situação de que muitos deles acabavam sendo mortos pelos espartanos. Simplesmente porque se tornavam alguma ameaça, ou mesmo quando você tinha a críptia, que era uma situação terrível, que em muitos casos acontecia anualmente, né? Acontecia essa críptia, essa, vamos dizer assim, essa brincadeira, que não é muito legal chamar de brincadeira, mas era uma situação em que os espartanos, os jovens espartanos, se escondiam para eliminar ilotas. Então, eram momentos terríveis que ocorriam periodicamente na própria cidade de Esparta. Então, esses próprios ilotas viviam sob um terror, tanto psicológico como também físico, na mão dos próprios espartanos. Não por acaso, em muitos momentos tiveram rebeliões, para a infelicidade dos ilotas, rebeliões fracassadas, aonde os espartanos, evidentemente, acabavam dominando. Os espartanos eram, de um modo geral, um povo extremamente religioso. Existiam muitos templos, mais de 50 templos e locais de adoração, não só na cidade, como na região do Peloponeso. Existiam altares e locais ali de lembranças de heróis, né, como, por exemplo, Hércules, que era uma pessoa muito honrada, né, na própria cidade. Eles mesmos se consideravam também descendentes, né, desse herói mítico. Assim como também para os deuses, como o deus Apolo, né, o deus Apolo e outros deuses gregos. Eles eram politeístas, adoravam e honravam esses deuses gregos e eram até mesmo capazes de parar uma guerra, uma luta, se um mau agouro fosse percebido. Então, se algo fosse colocado que não era bom combater naquele momento, não era algo para ser feito naquele momento, ou deveria ser parado, eles paravam. Então era um povo extremamente militarista, mas também extremamente religioso, capaz de parar até mesmo uma guerra, um combate, uma luta em si, simplesmente porque receberam um mau agouro. Então até mesmo para ir para a luta, para a guerra, eles teriam que receber uma mensagem, né, de confiança, né, de que eles deveriam participar dessa luta. Por isso, inclusive, é importante lembrar que eles não vão participar da Batalha de Maratona, porque
não poderiam participar segundo aquilo que os deuses ou os oráculos tinham dito para eles, né? Eles não deveriam participar. Então não foi especificamente covardia. Na realidade, os espartanos não podiam ser covardes, mas sim, nesse caso, quando você tinha um oráculo que dizia algo que eles não deveriam participar dessas lutas, eles simplesmente não participavam ou até mesmo paravam a guerra e iriam embora. Então, falemos um pouco sobre o modelo educacional desenvolvido por Esparta. E ele tinha duas razões principais do porquê desse modelo. A primeira coisa é que os dórios, como eu já falei para vocês, eles chegaram como conquistadores dessa região, como invasores, e eles eram isolacionistas. Então eles vão chegar nessa área, dominar essa área e submeter uma grande parcela da população à servidão. E aí, nesse caso, eles precisavam de um grande e poderoso exército. Mas, nesse caso, também faltava terra para alimentar esse grande exército. Então, eles vão praticar a eugenia. E o que seria isso? A seleção daqueles que iriam ficar vivos. Logo no nascimento, como eles praticavam, era olhado se a criança era saudável. Se ela, por algum motivo, fosse considerada não saudável ou não apta para ser, no futuro, um soldado, ela já seria eliminada, jogada no Monte Taigento, ou do Monte Taigento. Mas se ela fosse considerada saudável, ela era criada por sua mãe até os 7 anos de idade. Depois desse período, ela iria começar a receber um treinamento militar, sim. Iria viver uma espécie de comunidade, né? Ali onde já recebia algumas práticas, algumas atividades, praticar marcha, corrida, natação, arremesso de disco, salto, preparando essa criança para situações mais dramáticas que seriam desenvolvidas a partir dos 12 anos. Aonde ele receberia um treinamento muito mais forte, muito mais pesado, muitas vezes sendo inclusive abandonado para sobreviver em locais longe da própria cidade. Tinha um treinamento militar ali com armas, luta, de todas as formas que era possível, né? Então se tornavam verdadeiros cães de guerra entre os 12 até 18 ou 20 anos de idade. Depende daquilo que os cronistas falaram. Mas, no caso, eram treinamentos pesados, com armas, lutas, combates, treinamentos muito fortes, onde essas crianças sofriam realmente bastante e muitos não chegavam à idade da noite da críptia, que é justamente aquele momento onde eles saíam para caçar e matar ilotas. Algo terrível que acontecia nesse momento, também como forma de diminuir a pressão do próprio crescimento populacional dos ilotas. Mas é importante lembrar que se em qualquer momento o espartano fosse tido aí como fraco ou covarde, ele seria expulso da cidade, eliminado, ele não era aceito como cidadão da própria cidade. A partir desse momento, ali por volta dos 18 anos, como eu falei, participando disso, dessa noite de matança, sendo considerado capaz, ele passaria a fazer parte do exército. Muito embora, mesmo membro do exército, ou seja, indo para as guerras, participando de batalhas, caso fosse necessário, não significa que ele era um cidadão completo. Ele ainda era um cidadão secundário. Ele não tinha, por exemplo, direito a voto na apela. Ele só passava a ser um cidadão completo, com plenos direitos na própria cidade de Esparta, ali com 30 anos. E só com 30 anos é que poderia casar. Não poderia casar antes. Somente quando você completava 30 anos e sendo então cidadão da própria cidade, você poderia se casar e participar da política na própria cidade, como, por exemplo, participar da apela e votar como qualquer outro cidadão completo. Isso ficava até os 60 anos de idade, ou seja,
Dos 20 até os 60 anos, em caso de uma guerra, de um conflito, eles seriam imediatamente colocados no combate, participariam das lutas. Essa organização e esse modo de vida, essa forma, também foi colocado em prática, principalmente naquela famosíssima batalha, a Batalha das Termópilas, ou como alguns hoje conhecem, a Batalha dos 300, onde sim, pouquíssimos espartanos foram capazes de segurar nas Termópilas o exército persa que estava invadindo a Grécia, e eles foram capazes de, durante esses dias, onde depois, em outra videoaula, eu vou detalhar essa batalha que foi tremenda, foram capazes de, por bloquear o avanço dos persas, de salvar muitas cidades gregas e a guerra em si. Mesmo que eles tenham sido derrotados no final, mas o fato de ter parado o avanço persa, bloqueando esse avanço, foi fundamental para a sobrevivência dos outros gregos. Então, em certo sentido, até mesmo o Ocidente, as civilizações ocidentais também devem muito a essa cidade que em si barrou, nesse momento fundamental, o próprio avanço dos persas. A cidade de Esparta foi, como eu disse, uma cidade singular, tremendamente importante ao longo da história. Ela lutou, enfrentou e teve um modo de vida particularmente diferente, mesmo sendo gregos, mas eles foram únicos em sua história. Fascinante pelaquilo que fizeram e pelaquilo que deixaram como legados importantes na cultura e na mentalidade de diversas outras sociedades. Não se esqueçam, todos vocês que estão chegando agora, de se inscrever no canal. É importante também que você dê o seu like e ative o sino. Não esqueçam também de olhar as descrições dos vídeos, né? Em muitos casos nós temos deixado nas descrições ali alguns indicativos de livros, mapas mentais, depende muito da videoaula, mas de um modo geral nós temos feito isso pensando em vocês, em como vocês podem tirar notas melhores, por exemplo, no Enem. Então, que essa aula vocês aproveitem, olhem bem ela, observem sobre a sociedade, sobre a política espartana e sobre essas grandes realizações que eles fizeram ao longo de sua história. E até a próxima, pessoal!